Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero saudar aqui ao pastor Jeremias e a todos os ouvintes deste áudio. Quero deixar aqui uma palavra de Deus ao coração de todos vocês que estarão ouvindo. Filipenses capítulo 4, no versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo vai dar uma recomendação à igreja que estava localizada naquela região, dizendo para eles não andarem ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, eles deveriam apresentar seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardaria os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Também ele diz assim: finalmente, irmãos meus, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esta é a orientação apostólica do apóstolo Paulo para aqueles irmãos que estavam enfrentando grandes perseguições naquele período apostólico da igreja primitiva, onde havia muita perseguição, muita luta, muitas batalhas, e aquela igreja estava enfrentando momentos de ansiedade, em relação ao futuro, ansiedade da sua época, pelas situações que eles estavam vivendo. E o apóstolo Paulo vai deixar essa recomendação, que eles não deveriam andar ansiosos. É uma ordem, do apóstolo Paulo para aquela igreja. E se aplica também a nós, porque estamos vivendo, hoje em dia, a ansiedade ela é a maior doença do século. É maior. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. É bem sério o que nós estamos vivendo hoje. A ansiedade é a maior doença do século. E a palavra ansiedade, ela traz a ideia de estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado. É como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. Então, a ansiedade, ela é muito séria. Ela afeta os sentimentos, o sistema nervoso, ao ponto de travar o corpo das pessoas, ao ponto de deixar a pessoa sem paz, sem alegria. A ansiedade é muito séria. Ela traz essa ideia de estrangulamento. A ansiedade também, ela tem uma ideia de que é como se os sentimentos puxassem em direções opostas, como se rasgasse a pessoa no meio. Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os problemas. Ela sofre antecipadamente. O problema ainda não aconteceu e ela já está sofrendo. A ansiedade esgota a energia antes do problema chegar. Então, a ansiedade é séria, porque ela se torna um sentimento que a pessoa ela desconfia de Deus, A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle. Então, uma pessoa ansiosa, ela ocupa o coração com os problemas, com as situações da vida, e se esquece de olhar para Deus. E se esquece de olhar para a soberania de Deus, A pessoa ansiosa, ela se esquece de que Deus é soberano, de que Deus tem todo o poder, de que Deus é que pode solucionar os problemas, de que Deus é que pode resolver as situações, por mais difíceis, por mais complicadas. Deus tem o controle para entrar com providência e mudar toda a situação da vida dessa pessoa. Por isso o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos, porque a pessoa ansiosa, ela tira Deus do centro e coloca o problema no centro. Ela desfoca. O olhar de uma pessoa
deve estar em Deus e não nos problemas. Porque se o olhar estiver em Deus, então nós não seremos pegos pela ansiedade. Agora, quando olhamos para os problemas, então ficamos muito ansiosos. O apóstolo Paulo também recomenda o remédio para a ansiedade. Porque se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. A oração ela é o remédio divino para a cura da ansiedade. Como diz o texto, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo sublinha que devemos levar tudo a Deus em oração. Devemos orar, pedir e dar graças em tudo. Não há nada muito grande para o poder de Deus, nem muito pequeno para seu cuidado paternal. Deus é Pai, Deus é Senhor, Deus é o grande Rei. E como Pai, Ele cuida de nós. Ele sabe que somos filhos. E como filhos temos muitos problemas, muitas situações que somos incapazes de resolver. Já Deus como Pai é suficiente e capaz. Ele tem todo o poder para resolver toda e qualquer situação. É incrível que nesse texto o apóstolo Paulo vai falar em tudo. E o contexto específico dessa passagem põe a ênfase sobre aquelas circunstâncias que poderiam ser motivo de inquietação. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro vai dizer assim: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então veja que é em tudo, irmãos. Quando Paulo fala em tudo, ele está querendo dizer que é todas as coisas. Nós precisamos ir em oração e colocarmos todas as situações diante de Deus em oração. Tudo que nos tira a paz, toda inquietação. Se é no trabalho, então oramos a Deus e colocamos as situações detalhadas do que está acontecendo no nosso trabalho. Se é na área conjugal, matrimonial, familiar, então tudo nós apresentamos para Deus como Pai nos mínimos detalhes, com um coração humilde, com um coração reverente diante de Deus, sabendo que Ele está nos ouvindo, sabendo que Ele conhece cada detalhe da nossa vida, sabendo que Ele sonda o nosso coração e que nós estamos chegando diante dEle como alguém quebrantado, como alguém que sabe que só Deus pode solucionar o nosso problema, a nossa situação. É incrível que Paulo vai falar sobre 3 palavras para descrever a oração. Oração, súplica e ações de graças. A oração ela precisa envolver esses 3 elementos, porque a oração aqui desse texto, ela é uma palavra grega que é um termo genérico para oração. Essa palavra é um termo geral, usado para se referir às petições que fazemos ao Senhor. Então, todas as vezes que nós oramos, nós estamos pedindo, nós estamos conversando com Deus. Então, o primeiro passo para nós não termos crises de ansiedade ou para não vivermos ansiosos é orarmos, é a oração. E a oração ela tem a conotação de reverência, de devoção e adoração. Sempre que nos vemos ansiosos, a primeira coisa a fazer é ficar sozinhos com Deus para orar. Precisamos saber que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. A oração, ela começa quando focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. Precisamos ter sempre isso em nossa mente. Se estamos ansiosos, vamos orar. Se estamos com problemas, vamos orar. Vamos ligar o nosso pensamento a Deus em oração, com reverência,
com devoção e com adoração, sabendo que Deus é Pai, sabendo que Deus tem todo o poder, sabendo que Deus é digno de louvor e que antes de os problemas chegarem até nós, Deus já sabia que chegaria e Ele tem poder para solucionar os nossos problemas. O ponto culminante da oração é o relacionamento com Deus. É mais do que pedir coisas a Deus. Então, nós vamos à oração para termos relacionamento com Deus. E nós nos levantamos da oração tendo certeza que Deus nos ouviu e que a resposta virá no tempo de Deus. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Também tem outra conotação aqui do apóstolo Paulo, que ele vai falar sobre súplicas, né? Oração, súplicas e ações de graças. A palavra súplica grega enfatiza o elemento de petição. A palavra grega é desses, ela enfatiza o elemento de petição. Então devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de acumular o peso da ansiedade em nosso coração. O próprio Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á. Também em João capítulo 14, verso 13, Jesus diz assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Também em Tiago capítulo 4, verso 2, ele escreve assim, nada tendes porque não pedis. Então, se nosso coração pesa pela ansiedade, nós precisamos nos curvar diante de Deus e orar, e pedir, e colocar nossa súplica diante dele. E para finalizar, ação de graças. Devemos olhar para o que Deus já fez por nós, para não ficarmos ansiosos. Você se lembra de tudo que Deus já fez por você? Todas as coisas que Deus já fez, tudo que Ele fez no passado, como você era e como você é hoje. Você se lembra quantos livramentos, quanta proteção, quanto cuidado que Deus tem com a tua vida no passado e está cuidando agora. Então, em oração, nós agradecemos a Deus. E nesse ato de agradecer, de ação de graças, isso implica humildade, implica submissão à vontade de Deus, implica reconhecimento que essa vontade é sempre melhor. Precisamos entender que Deus tem sempre o melhor para nós e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deve haver um agradecido reconhecimento por favores passados, bênçãos presentes e firme segurança com relação ao futuro. Deus é atemporal. Deus está na eternidade. Deus conhece o nosso passado. Deus conhece o nosso presente e Deus conhece o nosso futuro. Não precisamos ficar ansiosos. Nós precisamos sim colocar tudo diante de Deus. E para finalizar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. A oração aquieta o nosso interior e muda o mundo ao nosso redor. Por meio dela, nos elevamos a Deus e trazemos o céu à terra. A ansiedade, ela é um pensamento errado de um sentimento errado. Por isso, a paz de Deus guarda mente e coração. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade pela oração, agora ficará cheio de paz. Aleluia, glória a Jesus. Então, se você está ansioso, ore a Deus. Se você está triste, está cabisbaixo, ore a Deus. E a paz de Deus guardará o teu coração, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus abençoe e não andeis ansiosos, porque o Senhor nosso Deus é Pai e Ele conhece cada um de nós. Tudo o que precisamos fazer
é orarmos e confiarmos no seu poder. Em nome de Jesus.